Olá pessoal, tudo bem? Será que a técnica dos envelopes é para você? Se você quer saber responder essa pergunta, vem comigo. Para você que está chegando por aqui, o meu nome é Cris e nesse canal eu mostro como organização, planejamento e essencialismo mudaram a minha vida, principalmente do ponto de vista financeiro. Muita gente tem me perguntado bastante sobre a técnica dos envelopes. Eu compilei algumas perguntas aqui e eu vou gravar uma série de vídeos aqui a respeito então da técnica. E hoje eu trouxe um pouco sobre isso. Será que a técnica dos envelopes é para você? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e é claro que eu vou trazer a minha experiência para que depois você possa decidir se isso cabe para você ou não, porque é o que eu sempre falo, eu não sou guru financeiro e eu só mostro aqui, compartilho aqui como eu faço, como são as minhas experiências e você absorve aquilo que cabe aí para a sua realidade, até porque eu não conheço a sua realidade financeira, então não poderia julgar o que é certo, o que é errado aí no seu caso. Bom, então vamos lá. A primeira coisa é que eu estava no momento de busca de uma forma de organização financeira. Então você está buscando uma forma de organização financeira ou você já tem a sua? Se você já tem a sua e ela funciona, eu acho que a técnica do envelopes não vai te trazer grandes benefícios. Você mudar de uma coisa que já funciona. Sabe aquela coisa do em time que está ganhando não se mexe? Eu ficaria com a organização financeira que você já tem aí, que funciona e que te dá resultados. A segunda coisa é que eu estava num cenário de que já tinha feito várias tentativas de organização financeira, mas nunca conseguia mantê-la de uma forma bastante consistente e, mais do que isso, ela não me gerava o resultado que eu desejava. Quais eram esses resultados? Ter uma reserva financeira, começar a investir, né? Ter ali alguns objetivos conquistados. Então, eu até tinha algumas formas do passado, mas eu não conseguia gerar o resultado e não conseguia manter a longo prazo. Então, o que eu já tinha feito? Anotações em cadernos, planilhas de Excel, acho que eu tive inúmeras versões, com fórmulas, né, com cores diferentes. Já tinha feito anotações em pequenas cadernetas, então eu já tinha feito várias tentativas. Eu nunca fui uma pessoa extremamente desorganizada, mas eu buscava muito um método que realmente me trouxesse os resultados, tá? Então isso foi muito importante. E talvez você esteja vivendo isso, talvez a técnica dos envelopes seja para você. Eu acho que eu queria muito isso, né? Que eu acabei mencionando, resultado real, de gente real. Eu ainda me considerava num momento muito mais júnior do que os vídeos que eu assistia. Então, eu via muito vídeo de como investir, quais são as melhores ações, como fazer fundos, enfim, N coisas ali de pessoas que pareciam que estavam mais avançadas do que eu, já mais investidora, assim, já com com uma reserva de emergência feita, né? Sempre quando as pessoas falam de reserva de emergência, passavam um pouquinho mais batido e iam já lá muito para frente. Então eu sentia falta de um método um pouquinho mais para minha realidade, sabe? De gente mais real, assim, não que as outras não sejam, eu não estou depreciando o momento de ninguém, porque eu chegarei neste momento também, mas eu sentia falta de uma coisa um pouquinho mais dia a dia, sabe? Eu queria também um método que me permitisse ter consistência, que é aquilo que eu falei um pouco anteriormente também. Então, era um método que eu conseguisse persistir. Eu acho que a questão do caderninho, das planilhas, eu acessava com pouca frequência. E eu sou uma pessoa muito visual, sabe? Então, a questão da técnica dos envelopes me trouxe essa sensação de controle maior, porque não era só uma planilha. A técnica dos envelopes, ela é mais visual e palpável, assim. Então, acho que eu consigo ter essa consistência maior por conta das características do método da organização. Não quer dizer que um método seja melhor ou pior que o outro, né? Eu acho que o que ele tem que gerar é resultado no final. Mas, como as pessoas são diferentes, na técnica dos envelopes, eu me reconheci mais porque eu consigo ter maior visibilidade, até porque por conta das notas, do cash stuffing ali, de quanto que eu tenho e do quanto que eu posso gastar. E isso me fez
ter mais consistência. Nossa, e era realmente o que eu buscava. Então, pode ser que isso esteja acontecendo aí com você. Reuni 10 situações aqui que eu estava vivenciando na época, para que talvez você consiga entender um pouquinho aí mais do outro lado, se realmente faz sentido você começar a técnica dos envelopes. Primeira coisa, eu tinha uma sensação de que o salário só passava pela conta. Então, era aquela sensação de que o salário entra, eu recebia num dia, no dia seguinte ele já tinha ido mais que a metade, no segundo dia já tinha ido todo, quase que para pagar a conta. Não tinha a sensação de que o dinheiro ficava comigo, que ele só passava pela minha vida. Não sei, vai comentando aí, aqui eu numerei, deixem aí nos comentários o número do que vocês se identificam aqui que eu estava vivenciando, que você pode estar vivenciando hoje também, só para eu ver uma correlação e para a gente poder se comunicar um pouquinho melhor também por aqui. Então, essa era uma sensação para mim frequente e me incomodava grandemente. A segunda coisa era um cenário de dívidas. Então, aqui a gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso. Então, tinha um cenário de dívidas importante. Eu tinha empréstimo em banco, eu tinha dívidas no cartão de crédito, né? Eu tinha dívidas com pessoa física. Então, era um cenário que me incomodava, que era um cenário que eu queria eliminar da minha vida. Não queria mais isso para mim. Terceira situação. Eu era uma pessoa que utilizava muito cartão de crédito e parcelamentos. E aí eu fui assistindo vários, fui me educando financeiramente e vi o quanto isso é ruim, essa questão do parcelamento, porque se você está parcelando, realmente você não tem o dinheiro. E se for um item que não seja essencial, necessário, você nem deveria estar consumindo naquela ocasião, né? Mas isso aqui era um hábito que eu não achava que era ruim. Então, se você se reconhece nessa situação de que você usa o cartão de crédito para coisas não essenciais, né? E você costuma parcelar, mesmo às vezes sem a necessidade de parcelar, ou você fala, é poucos reais, não vai interferir, e aquele montante do cartão de crédito representa uma dívida importante sua do mês, talvez seja a hora de começar aí com o método dos envelopes, tá? E aí depois eu deixei 3 coisas aqui, que é o 4, 5, 6, que eu acho que estão muito correlacionadas e que acho que é uma das grandes vantagens, sabe, da técnica dos envelopes, e por isso que eu deixei elas juntinhas aqui. Então, a primeira é não saber as categorias dos seus gastos. Se você já torceu o nariz aqui, categorias, quais são elas, o que poderiam ser? Aí talvez seja um indício de que você pode sim se beneficiar com a técnica dos envelopes, tá? Então, você não saber as suas categorias, tanto do ponto de vista de distribuição mais macro, de essenciais, não essenciais, despesas e investimentos, quanto as categorias dentro dessas macro. Então, por exemplo, dentro das essenciais, quais são as suas subcategorias, né? E quanto que você aporta para cada uma delas? Se hoje você, agora, nesse exato momento, não sabe para onde se destina o seu dinheiro e para onde que ele vai, para quantas categorias, você tem o que, 20, 10 na sua vida, se você não sabe isso, talvez você possa se beneficiar sim da técnica dos envelopes, porque vai te trazer uma clareza muito grande de para onde o seu dinheiro está indo, para onde ele vai e quanto que vai. Ou até se você não sabe enquadrar. Eu tinha essa dificuldade básica aqui. Então, às vezes eu pensava que, sei lá, corte de cabelo, tintura, sei lá, era essencial, né? Porque eu precisava daquilo. Só que aí eu fui com o essencialismo, eu fui diferenciando o querer do poder e do realmente precisar, né? Então, às vezes, não é porque a gente quer que a gente precisa. E aprender esses conceitos do essencialismo e do minimalismo me ajudaram também nessa jornada, como eu já falei anteriormente.
E aqui é não saber, o quinto, não saber o quanto se gasta em cada categoria e qual a porcentagem de cada categoria. Então, nos outros vídeos eu falei bastante dos 50, 30, 20. Eu não sabia nem o quanto que eu gastava sobre isso, né? Porque eu não sabia fazer esse cálculo. Eu não tinha um método que me permitisse enxergar isso de uma forma tão clara, sistemática, quinzenalmente, mensalmente, para que eu pudesse fazer realocações. Então, como que a gente corrige um problema que a gente nem sabe que ele existe, né? Então, eu precisei passar pelo diagnóstico, pelo conhecimento da minha vida financeira, para poder realmente chegar nesse estágio, que eu digo que não é nem o começo, né? Mas é um passo a passo, eu estou também respeitando o meu limite, não estou só olhando para a grama mais verde do vizinho. E não saber o teto de cada categoria. Isso também era muito importante. Eu não sabia. Eu tinha uma ideia de quanto eu gastava, mas está longe de ser o conceito de teto de cada categoria, né? Teto realmente aquilo que você pode gastar ali. Então, eu não sabia regras, às vezes não conseguia. Eu sabia o conceito de orçamento, mas não conseguia aplicar no meu dia a dia. Não é porque a gente sabe um conceito que a gente consegue praticá-lo. Acho que essas são coisas bem diferentes. A sétima situação que eu vivia muito constantemente na minha vida era criar ou ter várias metas, só que não conseguir evoluir com cada uma delas. Então, eu tinha clareza, eu estudava, eu via que eu tinha que ter uma reserva de emergência, uma reserva financeira, eu queria guardar dinheiro para a faculdade da minha filha, eu queria guardar o dinheiro para trocar de carro. Então, eu tinha realmente várias metas, eu sabia, eu fazia até planejamentos, mas era uma sensação constante de não conseguir guardar dinheiro. Era uma coisa que me deixava enlouquecida, porque eu falava, não é possível que as pessoas conseguem e eu não consigo. Onde estou errando? Então, uma sensação mês a mês de falha, né, de incapacidade, que era muito ruim. Oitava sensação que eu vivia com frequência aqui, era uma sensação de desequilíbrio financeiro a cada imprevisto que acontecia. Então, se tinha uma dor de dente aquele mês, precisava fazer um tratamento dentário, parecia que a vida financeira virava um completo caos. Quebrava uma peça da máquina de lavar, tudo se transformava. Então, assim, uma sensação ruim do que vai acontecer no próximo mês. E agora? O que eu vou fazer? Será que vai ser sempre assim? Uma sensação de que tudo acontece com você? Mas, na verdade, sim, as coisas vão acontecer, mas você precisa ter um planejamento, porque certamente não é com você. São coisas da vida, né? E que vão acontecer. A nona situação é uma situação de... Uma sensação não, é um hábito de comprinhas aleatórias no cartão de crédito. Então, vou lá, passo numa lojinha, vou comprar esse negocinho aqui para minha filha, que ela gosta, esse bombom. Vou ali na mercearia, compro uma outra coisinha, vou numa lojinha de cosméticos, compro uma coisinha ali, se precisar eu parcelo também, faço 2, 3 de R$20, vou comprar uma blusinha aqui de R$70, vou pagar em 2 vezes. Esse hábito frequente de comprar coisinhas, né, aleatórias no cartão e principalmente se parcelar, sem programação, é um cenário que muitas vezes mostra que você está desorganizado financeiramente, ou que você não tem uma organização, que você não tem a alocação daquele recurso, que você não tem um teto para aquele tipo de gasto que você está tendo. E aí, se você não tem essa clareza, é claro que no final, né, somando tudo isso aqui, é uma completa desorganização. E o último ponto era uma vontade diária gigantesca de liberdade financeira não alcançada, um sentimento de ansiedade, um sentimento de frustração muito grande e que eu queria realmente sanar da minha vida. Eu queria muito, mas eu não sabia como. Eu lia muitas coisas, várias coisas ao mesmo tempo, várias pessoas falando, várias dicas, vários vídeos, vários livros, e estava muito difícil para mim, né? Então eu queria isso, eu sabia que eu precisava buscar aquela sensação de que a gente sabe para onde a gente tem que ir, só que às vezes a gente não sabe muito como fazer, tá? Então, foram essas as 10 situações aqui que eu trouxe, que eu estava vivendo e que eu acho que faz muito sentido
para decidir se a técnica dos envelopes é para você, tá? Porque eu acho que se você vive alguma das situações que eu vivi, e depois que eu apliquei a técnica dos envelopes, como realmente eu estou conseguindo evoluir os meus objetivos principais, que é eliminar as dívidas, que é guardar dinheiro, né, ter as reservas, fazer investimentos, eu estava realmente muito perdida ali, com muito excesso até às vezes de informação, mas eu não estava encontrando um método em que eu pudesse ver isso com clareza. E para mim essa questão visual, como eu já mencionei, ela foi muito importante na técnica dos envelopes. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você quer que eu coloque um vídeo sobre, né, vantagens e desvantagens da técnica dos envelopes, e um outro vídeo do passo a passo de como começar do zero a técnica dos envelopes, coloca aqui no comentário para mim, que eu tenho feito os vídeos hoje muito mais vinculados ali aos comentários. Então, dê um joinha nesse vídeo aqui, compartilhe. E também, por favor, escreva no comentário se você deseja mais vídeos a respeito da técnica dos envelopes para quem está começando também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.